O Ian mandou mais uma arte pra gente avaliar. Eu já ajudei o Ian em uma arte anterior, que é essa aqui, ó. Que eu não lembro o nome do personagem, mas a gente já fez feedback pra ele. Aí ele voltou com essa personagem e disse o seguinte: Oi, Marco, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Ian, e você? Tudo bem? Fiz esse personagem, o último postado, e queria um feedback geral. Uma dúvida que eu tenho é sobre trabalhar o meio tom. Vejo alguns artistas com variações legais de cores no meio tom, mas eu não consigo aplicar ainda. Entendi. Deixa eu dar uma olhada nesse processo aqui e a gente já começa. Deixa eu só separar. Fez um sketchzinho solto, aí refinou uma linha, aí colocou uma cor base e pintou. Beleza, vamos falar sobre transições de cor, então. Não é muito difícil, na verdade, é bem facinho. Mas eu tenho alguns feedbacks, especialmente no rostinho da personagem. Ela é uma elfa, mas eu sinto que a estrutura do rosto tá um pouco estranha, especialmente por causa da sombra, tá? Mas eu acho que no resto, você acho que mandou bem, assim, acho que ficou bem legal. Vamos lá para o Photoshop e a gente vai conversando, tá? Essas transições de valor, eu sempre sugiro pro pessoal fazer da seguinte forma: faz a pintura primeiro e depois você aplica uma layer de lighten. Então você cria uma layer nova e seleciona aqui, ó, lighten, deve ser clarear, tá? Ou darken também que funciona, que é o escurecer, né? Esse modo de layer, ele vai clarear as suas sombras sem necessariamente atingir a sua parte iluminada. Ou, se for a layer de darken, ele vai escurecer as suas áreas de luz sem necessariamente mexer nos valores das sombras. Mas isso vai depender do valor da cor que você escolher, tá? Então, por exemplo, essa layer de lighten aqui, ela vai atingir... Se eu selecionar essa parte de sombra e clarear um pouquinho, ela vai atingir só essa área de sombra, entendeu? Então, uma coisa que eu posso fazer para trazer essas variações de matiz dentro da área de sombra é escolher a cor da sombra, aí eu vario um pouquinho a matiz, escolho uma outra cor, não tão clara quanto a parte iluminada, tá? E eu vou pintar com um pincel suave só em cima da sombra aqui, ó. E o mais legal disso é que ele não vai pegar... Vou fazer com uma cor mais saturada só para você perceber a diferença, ó. E aí ele não vai pegar nas áreas iluminadas, percebe? Ele só vai trabalhar com as cores mais escuras do que o meu valor atual. Essa layer de lighting vai trabalhar com as cores, vai clarear as cores mais escuras do que o meu valor atual. Percebe? Ó? Então se eu pintar forte aqui, ó, ele só vai clarear alguns valores. Nessa parte aqui, por exemplo, ó, se eu apagar, não vai mudar nada porque a cor que está aqui é mais clara do que a cor que eu selecionei. Então, isso é bem útil para você criar transições interessantes dentro da sua sombra, tá? Na transição de luz e sombra. Eu geralmente faço na área de sombra, tá bom? Então essa seria já a dica para matar logo essa sua primeira pergunta, tá bom? Só para demonstrar, eu também consigo criar com uma layer de darken a mesma coisa, só que o contrário, beleza? Então eu seleciono a área de luz e escureço um pouquinho, posso variar a matiz. E aí ele não vai pegar na minha área de sombra, ó. Ele não vai pegar na área de sombra, ele só vai pegar na área iluminada. Então se eu escurecer aqui, trocar uma matiz, ó. Ele não pega na área de sombra e ele só pega na área que está iluminada. Mas isso vai depender do valor da cor que eu selecionei. Entendeu? Eu uso muito esses dois modos de layer para achatar um pouco os meus valores, para trazer aquele agrupamento nas minhas sombras ou na minha área de luz. Geralmente eu uso layer de darken ou de lighting, tá bom? Então vamos deixar aqui. Eu quero trabalhar um pouquinho nesse rosto, porque eu tô achando que o rosto, que nem eu tava falando, a estrutura tá um pouquinho estranha. Deixa eu pegar uma referência aqui. No geral, a personagem acho que tá com cabelo com um shape bem interessante, né? Bem exagerado. Mas o resto do desenho eu acho que não tá tão exagerado quanto poderia. Então eu também mudaria um pouco a estilização do resto, tá? Ou diminuiria um pouco a estilização do cabelo. Eu acho que tá um pouco discrepante, sabe? Não tá nem exagerado, cartoonizado demais, nem cartoonizado de menos. Então talvez eu simplificaria um pouco a pintura até da própria personagem, porque eu gostei do shape do cabelo. Mas aí vai ficar a seu critério, tá? Não é uma coisa que precisa muito fazer, mas eu acho que faria sentido para a linguagem que você está adotando, beleza? Vamos começar aqui. Acho que essa sombra tá muito forte, muito intensa no rosto, tá? No rostinho dela, eu daria uma simplificada boa, assim, nessa luz. Eu até iluminaria mais o rosto, porque agora tem muita coisa em sombra, sendo que eu não sei se precisa tanto, sabe?
Eu vou, talvez, mexer em alguns planos. Em questão de desenho, também dava pra alterar um pouco. Porque como a gente tá vendo esse rosto meio de cima, eu acho que dava pra esconder um pouco a narina. Essa narina, pra gente ver esse nariz mais de cima, saca? Eu vou fazer uma reestruturadinha rápida aqui. E tentar trazer algumas variações de matiz dentro dessa variação. Essa parte aqui, ó, que você tinha colocado toda em sombra, eu posso escurecer, mas eu vou colocar ela com uma variaçãozinha de matiz um pouco mais... com um valor um pouco mais claro do que você chegou a fazer, sabe? Deixa eu só dar uma suavizada em tudo. Aí eu mostraria um pouco melhor o outro lado do rosto também, porque dessa forma o rosto dela ficou fino demais. Tiraria essa sombra aqui que você fez do outro lado, essa linha. Pra luz pegar mais de frente mesmo. Aquela sombra, ela meio que mata um pouco a ideia de tridimensionalidade, que nem a Sula falou naquele outro feedback. Então, ilumina esse rosto. Não tem problema de você deixar áreas iluminadas sem delinear tudo, sabe? Traz luz. Você quer trazer sombra? Não tem problema, você pode trazer. Tipo aqui, ó. É uma situação de luz bem diferente, sabe? Do que as suas imagens anteriores, né? Acho que ela podia ter uma mandíbula um pouco mais curta e estruturar um pouquinho melhor esse pescoço aqui e a orelha vir mais pra dentro. Do jeito que tava. Tá vendo que a gente não vê muito o desenho da mandíbula, tá tudo muito... é, sem forma, né? Muito redondo, muito curvilíneo. E aqui também acho que poderia estar em sombra, ó. Uma sombra projetada do outro lado. Tá vendo como tava faltando um pouco de volume do outro lado do rosto dela? Não sei se você tá conseguindo perceber isso, mas tava muito achatado, ó. Tá vendo? Especialmente na boca. Faltava essa estrutura lateral aqui, ó. Desse lado. Saca? Pra vocês. E até, de certa forma, você simplificar essa área de luz para algo mais claro e mais único, dá até para simplificar mais, ó, tipo, tirar mesmo essas sombras muito intensas. Ainda ter sombras, mas deixar elas mais pontuais, agrupar a área de luz, ela vai acabar com esse aspecto levemente vetorial, que é muito legal também pro seu trabalho, né? Tipo, que combina um pouco mais com o resto do cabelo. Então, na verdade, eu tô falando de pintura, mas na verdade a gente tá falando bastante de desenho, né? Ó, trazer uma linha aqui, especificamente, pode ser legal para trazer esse aspecto mais vetorial. Um cara que você precisa estudar se chama Alphonse Mucha. Mucha. Alphonse, de Afonso, sabe? Mucha. Estuda esse cara, que eu acho que ele vai te trazer umas ideias bem legais pro acabamento dessas peças. Se você tiver interesse de ir para essa linha mais gráficas, né? Tipo uma mistura de gráfico com realista. É uma área muito legal, eu adoro. Ó, uma simplicidade nas formas, mas se tiver bem desenhadinho... Deixa eu mostrar aqui o Alfonso Murra para vocês. Ó, as artes dele são bem gráficas, né? Bastante daquela estética vetorial, mas o desenho é muito bem feito, muito realista, né? Então é legal essa mistura que acontece, ó, de uma parte gráfica com uma pintura um pouco mais realista. Então isso aqui é um bom exemplo de uma boa unidade. Você percebe que a sombra é muito leve no rosto? Nesse caso especificamente, eu queria muito que essa imagem tivesse carregado, porque tem tudo que a gente precisa aqui. Mas tudo bem, ó, a gente encontra outras. Ó, as sombras são bem leves. Então tem uma mistura que eu acho que é no ponto ideal que você poderia se inspirar para trazer nas suas peças, se for do seu interesse, obviamente, tá? Então, é muito legal. Então a gente pode até, quem sabe, clarear um pouco, se achar necessário aqui, essa sombra, né? Mas é importante que o desenho esteja muito certinho, tá?
Essa batata da perna eu acho que ela tá muito alta. Perdeu um pouco a estrutura do joelho aqui, ó. Pra mim, ela tinha que ter mais esse desenho. Acho que simplicidade é uma coisa que é difícil demais de fazer, cara. Mas quando você encontra o meio ponto ali, sabe? E consegue encaixar, fica maravilhoso, sabe? Fica muito bom. Beleza? E aí, pra mim, toda essa área de perna aqui tinha que estar em sombra mesmo. Acho que não tem por que deixar ela clara, porque ela vai gerar contraste com a perna que tá iluminada. Então, talvez deixar ela mais escura, pode ser uma alternativa. Trazer esse tecido talvez mais pra cá, não sei. A simplicidade é o último estágio da sofisticação. Caraca, que frase, hein? Que frase. Muito boa. Outras coisas eu acho que dava pra trazer talvez esse tecido exageradão que nem você fez com o cabelo. Traz esse tecido da roupa dela também, bem exagerado. Quem sabe? Não fica bom. Talvez colocar um verde aqui pra contrapor. E aí também, ao mesmo tempo... você trabalhar um pouco nesse fundo, né? Eu acho que o fundo cinza matou a peça, sabe? Matou muito essa peça. Tinha que ter algum fundo, por mais gráfico que seja. Tinha que ter alguma coisa nesse fundo, cara. Lembra do Alphonse Mucha, aqui, ó. Por mais simples que seja, tem que ter alguma coisinha, cara. Algum ornamento. Ó, vamos ver aqui de novo, ó, tá vendo? Uma aquarela de montanhas, algum ornamento que bem gráfico que complemente a peça, porque a gente lê a peça como um todo, né? E não só a personagem em si separada, isolada e a gente curte isso. Qual é o tipo de arte que você curte mais quando você olha? Uma peça que o personagem tá no fundo cinza, morto, ou tipo um fundo que colabora com a história da personagem, que complementa a sua peça, que traz alguma inovação gráfica, que, enfim, que converse com a história. Eu fui tendencioso nessa resposta, obviamente, né? Mas é porque realmente é difícil você olhar uma peça que tem um fundo cinza e falar, caraca, essa peça é muito... Essa ilustração é o que eu quero tatuar, tá ligado? Quero tatuar essa ilustração. Muito difícil, muito, 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 muito difícil. Pelo menos algum desenho, algum grafismo, alguma coisa. Outros exemplos aqui. Ó, uma tipografia, pode ser um padrão, pode ser um bom uso, alguma texturinha de papel, para mostrar que você se importa tanto quanto o tempo que o observador vai despender na leitura da sua peça, entendeu? É legal que você demonstre carinho, assim, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, saca? Demonstra carinho pela peça, que você trabalhou bastante nela, que você se esforçou no fundo. Não pode parecer que você teve, de certa forma, alguma preguiça, sabe? Tipo, eu não quis fazer o fundo, foda-se. É meio... Tipo assim, a pessoa tá dedicando um tempo da vida dela pra apreciar a sua obra. Então você, de certa forma, tem que retribuir. Compreende o que eu tô querendo dizer? Ó, uma layer de lighting, talvez, pra clarear um pouquinho. Trazer uma matiz. Naquelas transições que a gente tava falando mais cedo, ó. Deixar mais saturadinho. Uma via de mão dupla, exato. Exatamente. Enfim, eu acho que tá com uma estética atualmente quase lá. Com alguns ajustes, acho que fica bem legal. Tá bem? Vamos ver o antes e depois. Vamos ver, vamos ver. Tá? Acho que, ó, antes e depois. Beleza? Antes é o que eu tinha comentado, né? A gente falou sobre as transições de luz e sombra, como trazer cores mais saturadas, variação de matiz, mas principalmente falou sobre desenho também, né? Quando a gente fez o paintover no rostinho, estrutura de rosto, precisa de bastante referência para isso funcionar, então muito estudo, deixar a simplicidade de agrupamento de luz, por exemplo, no nariz, ó, agrupar a luz do nariz com a maçã do rosto, às vezes fica mais gráfico, mas fica mais realista também, ó. Você colocar uma linha ali separando, ela sugere que tinha uma sombra dos dois lados. E essa sombra cobrindo todo o rosto dela não é uma coisa que deu muita forma, sabe? E graça pra ela. Eu acho que é interessante, talvez, simplificar essa sombra, deixar ela mais pontual e estruturar melhor o desenho antes de começar a pintura. E como eu disse também, trabalhar num fundo daria uma
outra cara para essa imagem, com certeza absoluta, tá? Vamos fazer um teste bem simples. Bem simples. Eu quero tentar colocar um fundo nessa peça usando um padrão do próprio Alphonse Mucha. Eu vou pegar um padrão aqui, um wallpaper. Cara, eu nem sei como é que vai ficar. Vamos só testar, fazer isso. Ó. Peguei só um padrão aqui, tá? Obviamente você desenharia isso na sua peça, né? Mas será que, tipo, deixar isso aqui clarinho ou alguma coisa nesse sentido já não faria uma... não daria uma cara interessante pra essa peça? Talvez manter o chão, alguma ideia do chão. Sabe, trabalhar alguma coisa nesse sentido, com formas interessantes também. Ó, uma coisa simples, assim, uma coisa boba, né? Mas ó, antes e depois. Ó. Já conta uma outra história, já complementa bem a peça, né? Sei lá, é uma coisa boba que eu fiz aqui, mas eu acho que já seria interessante de você tentar pensar, até pra essa peça mesmo, valeria a pena, sabe, de colocar. Ou quem sabe até escurecer, né? Um overlayzinho aqui. Opa. Um overlay por cima. Verde. Pra contrastar, né, com o vermelho do cabelo dela. Ó, acho que assim ficou mais legal. Ó, antes e depois, ó. Um verde pra contrastar com o cabelo, acho que ficou melhor, ó. Coisa bem simples, mas faz muita diferença. Tá bom? Mas legal, cara. Gostei. Gostei da arte, gostei do experimento com o cabelo, que ficou bem bonito. Eu nem mexi nele. É mais essa questão do. A espada ficou bem legal também, mas é mais essa questão de estruturar o rosto, porque é pra lá que a gente olha, cara. E se ele não tiver bem feitinho, as pessoas vão notar e vão estranhar, saca? Então, estruturar bem o desenho e contar essa história com esses outros mecanismos gráficos vai ser bem da hora. Show de bola. É nóis, Ian. Eu quero aplausos. Mais alto. Valeu, valeu. Obrigado por ter mandado também, cara. Espero que tenha curtido o feedback.